Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, hoje para mais um encontro num dia em que as atenções das pessoas que acompanham a vida política do nosso país estão voltadas para Brasília, especificamente para as coisas que estão acontecendo lá na CPMI do dia 8 de janeiro. E meu amigo, minha amiga, se você acompanhou desde manhã cedo os trabalhos da CPMI, e ficou até agora, é porque uma coisa é certa, você é um herói ou uma heroína, e você merece todo o respeito e a consideração máxima, porque não é fácil acompanhar ali o comportamento de vários personagens ligados a esse universo bolsonarista nessa CPMI. Aliás, eles não estão interessados em apresentar nenhuma novidade, em elucidar as verdades, apontar alguns acontecimentos, né? Nada disso. E eles, inclusive, pouco estão se lixando para a figura do depoente, que está lá com uma tornozeleira eletrônica. A gente nunca deve se esquecer desse ponto. Então, se você ficou muito irritado, muito irritada, eu quero apresentar aqui para vocês algumas informações que, de repente, aplacarão um pouco essa irritação, né? Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e venha participar das nossas atividades aqui. Todos os dias nós abrimos um chat para bater um papo antes de entrarmos no ar. E não esqueça de dar o seu joinha e o seu comentário, tá bom? Lembrando que nós também temos o nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você apoiar aqui o nosso portal, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, o que está acontecendo hoje lá na CPMI é de um certo modo previsível, comentei com vocês mais cedo. Até para minha surpresa, o Anderson Torres, ele até que interagiu bastante. Ele falou, foi muito desenvolto ali, né? Isso possibilitou ali que os bolsonaristas usassem essa CPMI para quase fazer ali um jogral, né? Um jogava uma história aqui, voltava em cima, uma combinação, né? Um repente ali, uma disputa de repentista, de repente, né? Com todo respeito aos repentistas. Bom, matéria diz, Anderson Torres depõe a CPI dos atos golpistas, usando tornozeleira eletrônica. Ex-ministro da Justiça ficou cerca de 4 meses preso por suposta omissão nos ataques do dia 8 de janeiro e foi solto com a condição de cumprir medidas cautelares. E aí, quando a gente vê a foto aqui, né? É um negócio constrangedor pra caramba, né? Não para essas pessoas, de repente, né? Ali tá com a tornozeleira eletrônica, né? Que tem que ligar na tomada de tempos em tempos, todo dia tem que ligar na tomada, né? É um negócio impressionante ali, né? Muitas pessoas apelidam esse dispositivo de rádio papuda FM, né? Que fica 24 horas no ar, a pessoa não pode se desguarnecer. Muitas pessoas ficam irritadas ali com o posicionamento de vários parlamentares bolsonaristas que são profundamente cínicos, né? Gente, fazendo um parênteses aqui antes de mostrar aqui algumas cenas, deixa eu tirar aqui essa imagem aqui, só para a gente voltar aqui, muitas pessoas ficam pensando, puxa vida, mas olha que cara de pau desse deputado, desse senador, tentando defender o Bolsonaro, tentando defender o Anderson Torres, como se nada tivesse acontecido aqui no Brasil, isso tudo fosse fruto da nossa imaginação. Pois bem, gente, a CPI, é sempre importante a gente frisar que é Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPMI é a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, porque tem parlamentares do Senado e parlamentares da Câmara, por isso é a Comissão Mista. Ela é regida por algum ordenamento, né? E qual ordenamento que rege uma CPI? O regimento interno da CPI, do Congresso, da Câmara e do Senado, mas, sobretudo, o Código de Processo Penal, que explica, né, determina como são feitos os atos ali e, ao final, determina que o investigador apresente um relatório para ser apresentado para o Ministério Público, para o Ministério Público entender se vai apresentar denúncia ou se não vai apresentar denúncia, se vai abrir ação penal ou se não vai abrir a sessão penal, uma ação penal. A CPMI ou a CPI fazem a mesma coisa, eles estão ali interrogando pessoas, né, indiciados, pessoas responsáveis por uma série de situações, enfim. E ao final terão que fazer um relatório também que será encaminhado ao Ministério Público, no caso a Procuradoria-Geral da República, como eu tenho frisado aqui sempre com vocês,
que não será o senhor Augusto Aras. Eu não acredito piamente que o senhor Augusto Aras tenha algum tipo de chance. Ele e a turma que está com ele ali dentro. Então a situação vai ficar muito complicada para essas pessoas, porque todas essas presepadas que o Nicolas Ferreira faz, os deputados bolsonaristas, aquelas cenas dantescas, isso tudo não tem o menor efeito, porque a relatora vai chegar lá e vai dizer, olha, foi ouvido fulano de tal, o fato é esse, o fato é aquele, como é também numa delegacia de polícia. Vocês imaginem se um delegado de polícia fazendo investigação chega lá, testemunha e mente, ou fica calada, ou quer irritar o delegado, ou quer inventar uma história maluca, se o delegado vai ficar caindo nessa milonga toda. No final, ele faz o relatório dele, vai fazer o relatório e vai apresentar para o Ministério Público, inclusive com essas nuances todas. Diferente da delegacia de polícia, na CPI pode surgir um relatório alternativo para se mandar também para o Ministério Público. Mas o Ministério Público é que vai analisar se aquilo tem fundamento ou se aquilo não tem fundamento. E aí a gente tem a convergência de duas situações, porque tudo que a CPMI está apurando também está sendo apurado pela Justiça Comum lá no Supremo Tribunal Federal. Então, no final da história, será que tem alguém que acredite aqui no nosso país que tudo o que aconteceu aqui não tem um responsável? Que a figura do ex-presidente da República, ele não tem nada a ver com essa história, ele não é um mentor intelectual, ele não agiu por ação e por omissão para que essas coisas todas acontecessem. Isso eu estou falando apenas do 8 de janeiro, sem tocar também nas questões anteriores da pandemia aqui no nosso país e os incontáveis crimes. Então, quando a gente tiver um novo Procurador-Geral da República, nós teremos muitas novidades complicadas para essa gente toda. Inclusive, o senhor Augusto Aras tentando aí namorar a possibilidade de uma recondução, ele está aceitando agora novos elementos para dizer que agora sim temos novos elementos para responsabilizar algumas pessoas na época da pandemia. A gente não tem como classificar esse ato, senão como um grande ato de cara de pau, ou do cara de pau, né? Me desculpem, mas infelizmente a gente tem que falar esse tipo de coisa. Bom, aí voltemos aqui à CPI, porque tem um momento aqui muito interessante do deputado pastor Henrique Vieira, do pessoal aqui do Rio de Janeiro, que de uma maneira muito inteligente, ele tirou do Anderson Torres a afirmação que a responsabilidade de pelo menos um conjunto de crimes pertence à figura do inelegível do ex-presidente da República. Do que eu estou falando? Vamos ver se dá para pegar aqui. Vamos lá. Dia 8 de janeiro o senhor considera adequado o ministro da Justiça e o presidente da República, autoridades de Estado, fazerem uma live questionando a legitimidade das urnas eletrônicas? É adequado ou não? Eu não posso fazer juízo de valor sobre isso e quero dizer ao senhor só que essas lives, os ministros, os secretários, os diretores, eles eram convocados a participar da live. Então, convocados por quem? Pela presidência da República. Jair Bolsonaro. Então, Jair Bolsonaro te convocou para participar de uma live que questiona publicamente as urnas eletrônicas. Então é isso aí, ó. Foi o Bolsonaro que convocou, não é que convidou, convocou, mas é o seguinte, né? Convocou, mas todos eles também tinham uma anuência, porque quando a coisa é muito estúpida, o cidadão que tem um mínimo de dignidade vai falar assim, presidente, o senhor me desculpe, mas essa aí não dá para eu ir, não. Eu sou sério, eu sou policial, tenho uma carreira pela frente. Mas não, eles se comportavam como cupinchas, né? Capatazes do mal, né? Sei que existe um capataz que, dentro dessa linguagem que a gente usa aqui, que seja do bem, né? Pode ser um capataz nos tempos atuais, né? Pode cuidar até apenas de tarefas administrativas. Não nesse caso aqui, do capataz mais vinculado àquela época da escravidão. Bom, e aí o pastor Henrique Vieira, na parte final da fala dele, ele disse o seguinte também, que eu achei muito interessante, eu quero compartilhar isso com vocês. Vamos lá. Uma coisa a ser admitida. Senhor Anderson Torres, nada pessoal, vingança e ódio eu procuro afastar do meu coração, mas na minha compreensão, alguém abriu a porta estrategicamente para o golpe. Eu avalio que Vossa Senhoria é essa pessoa que abriu a porta para o golpe. Mas olha que curioso, o povo pobre e o povo nordestino, aqueles que os senhores tentaram impedir de votar, esse povo foi o primeiro a fechar a porta do golpe e abrir a porta da democracia. A sua suposta técnica não esconde a sua posição histórica. O senhor porque eu tive que interromper, gente, porque achei muito interessante essa parte que ele falou. Porque, no final da história,
É uma grande canalice essa gente que ficou ali como auxiliares diretos da insanidade, agora invocarem questões de ordem técnicas. Né? Não, eu estava ali porque eu era técnico, eu não tinha nada a ver com política, eu apareci porque eu fui convocado, enfim. Mas, pelo menos, a imputação, né, a indicação, a incriminação direta do ex-presidente da República, agora o inelegível, pelo menos começou a ficar mais evidente com esse tipo de comportamento e de fala. Né? Vou concluir aqui a fala do deputado Pastor Henrique Vieira. Um agente do golpismo no Brasil está buscando a sua defesa, mas, na minha opinião, o senhor agiu estratégica e maliciosamente para agora não se responsabilizar. Então, foi isso. O pastor Henrique Vieira, para mim, foi o que conseguiu ali, pelo menos, extrair o ponto mais interessante no meio dessa jornada toda. E aí, uma coisa que vai irritando todo mundo, né, além das coisas que nos aliviam um pouco, ver que tem gente ali que está sabendo o que está fazendo, mas o que irrita muita gente é ver esse tipo de personagem aqui. Gente, isso é o bolsonarismo sofisticado, né, que consegue ser mais cínico, mais competente no crime, na malversação, né, da realidade, do que o próprio ex-presidente, que é uma pessoa absolutamente tosca. Mas esses aqui não. Esses aqui têm o domínio da internet, do TikTok, enfim. E estão tentando esconder aquilo que o planeta sabe. Que o ex-presidente da República é o principal responsável por tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro. Por todo o seu comportamento, as suas ações e as suas omissões. E pelo todo o antecedente que foi a sua fomentação ao discurso golpista. Então, gente, não tem como você fazer uma investigação sobre a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, sobre as barbaridades que foram cometidas ali, e isentar o líder do bigodinho. Não tem como ele escapar ileso dessa história. Isso é um contrassenso, isso é brincar com a inteligência humana. E isso eles não vão conseguir. Por isso que eu estou dizendo para vocês, por mais que eles fiquem fazendo performances ali, que eles consigam mais like nas suas redes sociais, no final o que vai importar é o relatório. Quem é que cometeu o crime, quem é que não cometeu o crime, o que o relatório possibilitará de contribuição para outras investigações que estão acontecendo e que já estão apontando alguns criminosos para serem condenados, que não vão escapar. Eu já comentei com vocês mais cedo, 40 já foram denunciados. Há uma ação penal que já está ali para ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. E essas condenações, claro que elas não vão poder esconder a causa principal. Ou será que será possível esconder o mentor intelectual, aquele que motivou essa manada toda a fazerem o que eles fizeram contra o nosso povo, contra a democracia do nosso país, tá bom? Então, gente, muita calma nessa hora, deixem eles fazerem lá suas firulas, porque o próximo Procurador-Geral da República é que dirá se eles têm responsabilidades ou não e se o genocida maior que nós tivemos aqui no nosso país será responsabilizado ou não também por esse conjunto de crimes, tá bom? Eu fico por aqui e a gente volta no nosso próximo Portal de José, tá bom? Muito obrigado, até lá, tchau!